Fala pessoal, beleza? Bom, para quem não me conhece, sou Lô Macedo, trabalho com dados já há algum tempo e hoje eu vou mostrar para vocês como ler alguns arquivos, principalmente no caso hoje XLS, X de Excel e CSV, tá? E já algumas manhãzinhas para você já sair com as bases relativamente tratadas já no primeiro nó, tá? Tem gente que gosta de tratar bem depois, mas eu gosto de aproveitar esse primeiro nó porque eu consigo fazer com que o meu fluxo fique cada vez mais compacto, tá? Bom, beleza, vamos lá. Aqui eu já deixei montado aqui para vocês, mas depois eu vou disponibilizar isso daqui no Drive, tá? Que vai estar no link para vocês poderem acessar caso vocês queiram, tanto a base quanto os nós. A base vai ser bem simplesinha, tá? Bom, como que eu montei esse fluxozinho aqui, né? Fluxo não, né? Na verdade, essas entradas, tá? Você vem aqui no Node Repository, você pode pegar aqui um Excel. Se você puxar um Excel Reader, ele vai ser exatamente igual a esses quatro aqui. E a mesma coisa se você puxar um CSV Reader, ele vai ser exatamente igual a esses quatro aqui, tá? Então, beleza, eu vou apagar eles aqui porque eu não preciso deles, tá? Que eu já tenho eles ali em cima. E só para vocês verem a base que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui, tá? Então, são quatro exemplos. Esse primeiro exemplo, eu tenho essa base aqui. Então, eu tenho nome, idade, gênero, cargo e salário, tá? Eu tenho esse segundo exemplo, em que eu tenho espaços entre as colunas, tá? Eu tenho um exemplo 3 em que eu tenho três linhas em branco no começo, e eu tenho um exemplo 4 em que eu tenho algumas colunas ocultas aqui, ó, a C e a D estão ocultas, tá? E aqui o exercício cada um deles, beleza? Então, vamos vir para cá. Quando você clica duas vezes no nó, você consegue fazer as configurações dele, tá? Então ele geralmente abre essa settings aqui já, e aí você consegue escolher teu arquivo. No caso, você clica em browse aqui, no meu caso eu vim justamente nesse arquivo aqui, ó, aula 2, tá? Que é justamente aquele que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui você consegue escolher qual é a sheet, né, a planilha, a aba que você quer, na verdade, a planilha não, né? Então, no caso, você pode deixar com que ele escolha sempre a primeira que tem dados, no caso seria o exercício 1, ou você pode clicar em Select Sheet with Name e você tem todas as abas aqui, tá? Então, nesse primeiro caso, a gente quer justamente o exercício 1, tá? E aí, se você for ver, ó, aqui ele já está puxando normal a tabela inteira, ele já identificou quais são os tipos, ó, aqui a idade é o número inteiro, o salário é o número inteiro, cargo e nome e gênero são strings, né? Ele já identificou, então beleza. Aí aqui, o que que você pode falar para ele? No nosso caso, realmente o header, né, que é o cabeçalho, ele estava na primeira linha, então a gente deixa um mesmo, tá? Você pode deixar isso aqui desse jeito, não tem problema nenhum, quando a base vem bonitinha assim. É por isso que tem os outros exemplos que eu vou mostrar para vocês quando ela não vem tão bonitinha, tá? Mas tem algumas abas que o pessoal não conhece dessa visualização que eu acho que é legal de mostrar, tá? Na hora que a gente vem aqui para transformação, você, às vezes a sua tabela ela já tem muita coluna e você não precisa de todas elas, tá? Então, por exemplo, digamos que você não queira saber o cargo, você quer limpar a tua tabela, cada vez ela é menor. Então, você tira cargo, ó. Você tirou cargo, esse aqui é um preview da tua tabela que vai sair de output daqui. Então, você já tirou cargo e ela ficou mais limpa. Ah, não quero gênero também. Tirou. Então você já tem um primeiro tratamento aqui caso você precise e você pode reordenar elas, tá? Então você clica aqui, eu quero que o nome venha para baixo, mais para baixo. Você consegue reordenar ou resetar todas as suas atividades aqui, tá? Então isso aqui é uma coisa legal. Você pode mudar o texto, você pode designar que na verdade esse cara não é uma string, ela é um número ou ela é um período, né? Tem vários tipos aqui. Pode dizer que é um JSON, por exemplo, uma duração, tá? Caso os seus dados, caso ele não identifique corretamente, no meu caso, como era bem fácil, ele identificou corretamente, tá? Você tem aqui nos avançados, isso aqui é legal, no outro exemplo ali eu vou mostrar melhor, mas você consegue pular as colunas ocultas ou não, assim como as vazias e as linhas vazias e ocultas também, tá? Você consegue definir aqui se você quer 15 dígitos de precisão. Beleza, aqui é um limite, se você está com uma base muito grande, o que que ele faz?
ele faz ele escaneia a tua base primeiro para tentar identificar os tipos, por exemplo. Aí você quer, às vezes, 10 mil não é suficiente, você bota 100 mil, você bota 1 milhão para ele escanear, dependendo do tamanho da tua base, tá? Aqui você pode selecionar para ele falhar caso não dê match, mas isso daqui é para quando você for juntar arquivos, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês ainda num outro exercício. Beleza. Aí eu venho aqui, dou um apply. Tem aqui o encryption também, tá? Que a gente não vai precisar. Flow variables, isso aqui é um tema um pouco mais complexo, a gente entra mais para frente. Beleza? Essa daqui é a preview, ó, de como vai sair tua base. Você dá um apply, um ok. Aí ele vai ficar... Ó, você pode ver que ele ficou amarelo, né? Isso aqui para mostrar para vocês. Quando ele tá verde assim é porque você rodou e ele deu certo, tá tudo ok. Quando está amarelo é porque está tudo configurado, mas ainda não rodou. Você ainda não rodou, tá? Para você rodar, você pode dar um play aqui, ó. Ou você pode apertar F7, tá vendo que ele bota ali para você selecionar, você dá um F7, tá? Eu gosto de atalho, então aperta F7 aqui. Deixa eu já salvar. E aí para você ver o output, você vem nesse aqui, ó, que é tem esse Shift F6 também, tá? Então, ó, pronto, esse é meu output, tá vendo? Tem aqui o nome, idade, gênero, cargo e salário. Se você clicar aqui, ó, você pode inspecionar as colunas, que ele já te dá algumas informações aqui, qual é o nome da coluna, qual é o índice dessa coluna, qual é o tipo da coluna, ele te dá algumas estatísticas aqui, tá? Então, qual que é o menor valor, o valor 0, o valor 1 até o valor 9, tá? Então, são algumas coisas que às vezes é legal de usar. Aqui são propriedades, depois eu posso falar um pouco mais, e aqui também flow variables são as variáveis aí, que a gente não vai entrar agora, tá? Beleza, exemplo 1 era aquele, né? Agora, o exemplo 2, lembra? A gente tinha os espaços entre as colunas. Então, eu estou entrando aqui na aula 2, exemplo 2. Aí eu desço aqui, ó. Eu tenho essas colunas que elas estão em branco, tá? Então, você pode tanto vir por aqui e você tirar esses empties, né? Empty A, empty C, empty E, empty G e empty I. Pronto, ó, você tem exatamente a mesma tabela. Então, você já fez um tratamento, tá? Ou você pode também vir aqui nos avançados e você skip empty columns, tá vendo? É mais fácil, né? Aí ele já cortou todas elas, tá vendo? Aqui embaixo no preview ele já cortou, tá? Então são as duas maneiras de você já sair com esse cara um pouco mais tratado. Por quê? Senão, se você quisesse depois fazer um fluxo, digamos que você só lesse, não fizesse essas configurações, você ia ter que usar um outro nó só para tirar esses caras colunas vazias, tá? Então eu vou deixar aqui marcado skip empty columns, vou dar um apply, um ok e um F7 e agora ó, nosso output está exatamente igual, tá? Tá bem tratadinho. Beleza? Agora vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, ó, vamos ver o preview aqui como é que ele tá. Tá vendo que ele não está conseguindo identificar que a primeira coluna, que a primeira linha é o nosso cabeçalho, tá? Então, o que você vai falar para ele? Tá vendo aqui, ó, table contains column names in row. Naquele caso, a gente tem as 3 primeiras linhas vazias, né? Então, ó, eu tenho que vir aqui no Advanced para você entender o que está acontecendo, ó. Skip empty rows. Não, eu não quero pular. Então, o que está acontecendo, ó? Eu tenho essas duas linhas estão vazias, e a primeira ele está usando como cabeçalho, por isso que está vindo como empty, tá vendo? Então, você tem que ir na configuração, ó, você vem nos settings aqui, e aí você fala para ele, ó, na verdade, as primeiras linhas aqui, elas não são cabeçalho. Meu cabeçalho está na linha 3, tá? Deixa eu dar um enter. Não, na linha 3 não, desculpa, na linha 4, né? Que são 3 vazias. Ó, então eu avisei para ele que o meu cabeçalho está na linha 4, tá vendo? Só que eu não quero essas linhas vazias aqui. Então o que eu faço? Eu posso, aí tem duas maneiras. Eu posso vir por aqui, ó, read only data in columns. Então você fala assim, ó, na linha, eu só quero que ele comece a ler a partir da linha 4. Então pronto, ó. Ele cortou as 3 primeiras linhas, porque elas estavam vazias. Você pode usar tanto aquela de se a linha estiver toda vazia, né? Você pode vir aqui em Advanced Settings e dar esse Skip Empty Rows aqui.
Só que se a tua linha não estiver vazia, aquilo não vai funcionar. Então, digamos que você tem alguma coisa escrita no nome ali, que é o nome do arquivo, algum tipo de sujeira no teu arquivo, digamos assim. Aí você vem aqui e você fala para ele a partir de qual linha ou a partir de tal coluna e até qual linha ou até tal coluna. Então, por exemplo, se eu colocar que eu só quero até a linha 8, ele vai cortar, ó. Ele só me trouxe essas, tá vendo? Aí se eu quero só da A até a C, ele vai cortar também. Aqui. Então ele cortou só as 3 primeiras, entendeu? Então, é justamente esse tipo de coisa que dá para você já fazer um tratamento prévio, mas o arquivo que a gente quer a saída é esse daqui, então a gente vai dar um apply e um ok. Beleza? E agora o último exemplo, que era quando estava oculto, é no mesmo lugar. Você vem no Advanced Settings aqui, e ao invés de você fala para ele não pular as colunas ocultas. Então ele vai mostrar agora. Aqui embaixo, ó, não sei se vocês tinham visto, só está com essas 3 colunas. E aí agora você tira esse cara e você tem as 5 colunas, tá? Então isso daqui já, putz, às vezes já te salva de um tratamento muito maior lá na frente. Não muito maior, na verdade, mas uns 2 ou 3 nós que às vezes podem te atrapalhar e você ficar fazendo esse tipo de filtro, tá? Se o teu arquivo tiver em CSV, como que você faz? Você puxou o CSV, exatamente a mesma coisa. Você pode ver que o primeiro arquivo aqui, ele é um pouquinho diferente, na verdade, tá? Você leu ele aqui, geralmente eu uso, deixa eu pegar ele de novo aqui para vocês verem, dá um abrir aqui que ele já está detectando automático. Deixa eu pegar um novo, só para mostrar uma coisa para vocês aqui. CSV Reader. Beleza, eu vou pegar exatamente aquele cara. Ó. Vou no browse, vou pegar exercício 1. Tá vendo que ele está lendo meio errado aqui, ó? Porque ele está tentando fazer um delimitador de vírgula, só que eu salvei como ponto e vírgula, tá? Você pode tanto vir aqui e escrever ponto e vírgula, obviamente, que ele vai identificar, né? Ou, se às vezes você não estiver conseguindo definir um padrão, porque ele está com aspas, ele está com uma série de coisas, você consegue vir aqui, ó, Auto Detect Format, tá? E aí ele vai detectar automaticamente, geralmente ele consegue acertar muito bem. Ó, então ele acertou, ele foi lá e substituiu, tá? Então isso aqui é uma maneira bem legal de você puxar desse tipo de arquivo aqui, tá? CSV. Transformação aqui é a mesma coisa, você pode mover as colunas ou desselecionar, caso você não tenha interesse nelas, tá? Nos avançados aqui também é muito parecido, tem um pouco menos de coisa, né? Você pode limitar isso aqui por coluna, mas dificilmente você passa desse número de colunas. Tá? Aqui as linhas escaneadas é exatamente a mesma coisa, e aqui você usa o separador, tá? Então isso aqui é importante porque, tá vendo que ele está identificando como double aqui, que é um valor numérico? Se você às vezes colocar vírgula aqui, ó, ele vai identificar como string. Por quê? Porque no meu arquivo ele está vindo como ponto. Eu estou falando para ele, ó, o valor decimal, o separador decimal é uma vírgula. Ele não vai encontrar a vírgula, ele não vai identificar esse cara como double. Então ele vai falar que ele é uma string. Só que pensa, esse meu salário ele está em milhar. Então eu posso botar que o decimal vai ser uma vírgula e o separador de milhar é um ponto. Então agora ele interpretou que aquele cara é um 5.404, tá vendo? Então isso é uma coisa bem importante para você depois não ter que fazer os tratamentos e puxar outros nós, só para falar que esse cara, ao invés de um texto, é um número e ao invés de um double ele é um inteiro, por exemplo. Aqui tem o limite de linhas, né? Você pode dar um skip nas linhas também, as 4 primeiras linhas eu quero dar um skip, tá? Beleza, mas eu não quero, né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Eu posso limitar o número de linhas, então, e pular as primeiras linhas com data, tá? Então, tem esse tipo de coisa. Aqui, na verdade, está mudando o cabeçalho, né? Então, se colocar 2, tá indo para a próxima, tá vendo? Veio para Lucas, analista. Se eu botar 3, ele vai descer mais 1, 4 e tal, tá? Mas eu não quero pular, então, beleza. Aqui o encoding, geralmente você salva em um TF8, tá? Mas tem essas outras aqui, até você pode dizer qualquer outra aqui embaixo, se você precisar. Tem as variáveis aqui, que depois a gente vai falar, e de memória eu deixo sempre para o cache na própria memória, tá? Não costumo deixar em disco, não. Pelo menos quando eu tenho umas bases menorzinhas assim, eu não faço esse tipo de configuração.
tá? Então, beleza, o arquivo 1, ele leu certinho, né, que seria esse cara aqui, mas aí eu queria mostrar uma coisa para vocês, ó. O segundo, o ponto e vírgula, ele realmente, ele também interpreta as colunas vazias como vazias, tá? Então, você vem na transformação, você pode tirar aqui, tá? Você tira a coluna 1, tira a coluna 3, tira a coluna 5, a coluna 7, beleza, dá um apply ok, vou ter um cara exatamente igual. Só que quando você tira as linhas de cima, ele já corta automaticamente, tá? Então aqui, ó, na linha 3, ele já cortou aquelas linhas vazias, tá? Você nem precisa fazer esse tipo de configuração aqui, ó, nem tô cortando nada, ele já cortou para mim, tá? Que é a maneira como você salva no CSV, dificilmente fica uma linha vazia, tá? E aqui no exemplo 4, as ocultas ele também não interpreta como oculta, eu só vê oculta como CSV, ele não traz essa informação, tá? Então seria um CSV oculto aqui, não acontece nada, ele já está perfeitamente para você usar. Beleza? Esses são os tipos mais comuns, né? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar aí, começar a fazer uns tratamentos, algumas contas, algumas coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e de deixar teu like, que isso ajuda a gente para o algoritmo entender que a gente tem algum tipo de relevância para as pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.